Eu louvo ao Senhor profundamente pela vida de vocês e por estar aqui hoje à noite. Em 1978, eu era pastor em São Caetano do Sul e fui convidado para fazer uma série de conferências no Seminário Batista do Sul do Brasil para falar sobre vida cristã. E naquela época eu preguei 4 mensagens na capela do seminário, fazendo um estudo biográfico sobre a vida de João Batista. E quando Vasti ligou para mim, eu fiz uma conexão e comecei no meu coração a orar e a pedir que Deus trouxesse uma palavra não só para abençoá-los e para reforçar e dignificar aquilo que o Espírito Santo tem feito na vida do pastor Gilson, mas também como um desafio para nós como igreja nos dias de hoje. Eu quero falar a vocês sobre João Batista, debaixo do tema o perfil de um profeta. Perfil de um profeta. Desde a queda no Éden, Deus prometeu que da semente da mulher ele traria alguém, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A expressão maior do amor de Deus foi que após a queda, ele trouxe imediatamente esperança para a humanidade caída e corrompida pelo pecado. E ele veio se revelando na história, através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e o povo de Israel. E Deus vinha falando exatamente da esperança que ele trazia como resposta redentiva, redentora para o homem e para a humanidade caída no pecado. E ele sempre levantou homens e mulheres, profetas, para trazerem a sua palavra. No Antigo Testamento, os profetas tinham o seguinte esboço na pregação. Eles diziam ao povo de Israel o quanto eles estavam pecando e distante de Deus. Os profetas diziam das consequências deste pecado e de como Deus os puniria, porque pela justiça de Deus todos deveriam ser punidos por causa dos pecados. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, vimos no dilúvio. Depois Deus vem com uma grande misericórdia revelativa através do povo de Israel, mostrando a sua graça. Deu a lei, abriu o coração do povo para perceber a santidade de Deus, e que pela lei o povo poderia conhecer o que Deus queria que eles fizessem, apesar da lei não ser significativa, suficientemente capaz para salvar, senão para denunciar a natureza humana, que todos eram pecadores. E por isso Deus instituiu no Antigo Testamento os sacrifícios, a confissão dos pecados, os sacrifícios para que o povo pudesse ser justificado diante de Deus. E os profetas vêm, os profetas maiores, os profetas menores, todos estavam anunciando a resposta de Deus no Messias, em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 40, verso 3, o profeta fala da voz que clama no deserto, já anunciando o ministério de João Batista. Em Malaquias também o profeta fala que Deus enviaria Elias, que prepararia o povo, abriria o caminho para a chegada do Messias, que esse levaria a conversão de pais aos filhos, aos rebeldes, para que eles pudessem conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Foi exatamente dentro desse contexto que nós entendemos o chamado de João Batista, o chamado de um profeta. Ele não foi chamado apenas por uma revelação. Ele foi chamado porque o anjo entrou no momento em que seu pai Zacarias estava oferecendo o sacrifício no templo. E ele disse a Zacarias que ele e Isabel,
teria um filho, deveriam colocar o nome de João, que ele não deveria beber vinho nem bebida forte, mas que ele traria grande alegria para o povo, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele agradaria a Deus, que ele seria um homem de Deus, um homem de Deus, e que ele converteria muitos dos desobedientes através da sua pregação, e que ele prepararia o caminho para a chegada do Salvador, do Messias. Essa é a chamada de um profeta. Chamada de um profeta. Eu fico impressionado quando eu estudo a Bíblia e vejo as chamadas dos profetas. São chamados no ventre, Gilson. Um profeta não é chamado, ele não se oferece, ele não se auto-intitula, ele não se coloca à disposição de fazer qualquer coisa. O profeta, o pregador, é chamado por Deus, por Deus. E entendendo a história bíblica, nós percebemos que a chamada de um profeta, de um pregador, nasce no coração de Deus. E Deus, no momento exato, prepara essa pessoa. E no segundo item, sobre o perfil de um profeta, eu vejo a formação de João Batista. A Bíblia diz que ele cresceu e viveu em desertos, até os 30 anos, quando manifestou-se a Israel. Era um homem que se vestia de peles de camelo, cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Coisa boa, comida boa na época. Mas na simplicidade, aquele homem foi feito no deserto. Sem dúvida ele recebeu a tradição do seu pai Zacarias. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele tinha consciência de que ele não era um homem comum. Ele tinha sido chamado por Deus. Mas João Batista manifestou-se a Israel paralelamente ao período em que Jesus Cristo começou o seu ministério. João Batista pregava na região do Jordão, batizando, o batismo de arrependimento, que as pessoas precisavam mudar de vida. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. E no meio daquela pregação, vem Jesus para ser batizado. Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa declaração de João Batista, ele estava estabelecendo um divisor entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque se no passado eram os animais, eram os cordeiros, eram os animais puros que eram sacrificados para a remissão e perdão do pecado do povo, através do exercício sacerdotal, agora Deus estava trazendo o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para ser o Cordeiro, aquele que derramaria o seu sangue, para definitivamente perdoar os pecados, resgatar as pessoas e levá-las livres da condenação eterna para a presença do Senhor. Nós percebemos claramente que a mensagem de João Batista foi uma mensagem divisória. Esse homem tinha uma identidade. Os religiosos da época abordaram João Batista e perguntaram: quem você é? O que você diz acerca de si mesmo? Qual a sua identidade? Você é o Messias, você é o Cristo, você é Elias, você é um profeta. E João Batista afirmou: não sou o Messias, não sou Elias, não sou profeta, eu sou apenas a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Ele era um homem que não tinha preocupações com títulos, com imagem, com representação social, com reconhecimento humano.
ele não cursou nenhuma universidade, não tinha nenhuma titulação teológica ou de uma cultura secular da época. Ele simplesmente dizia que era a voz. Ser a voz é simplesmente ser os lábios do Senhor, para abrir a boca a fim que o Senhor fale. O texto bíblico diz que enquanto João Batista estava iniciando o ministério, veio sobre ele a palavra do Senhor. Ele não tinha palavra, a palavra era do Senhor. A palavra era do Senhor. Identidade de um profeta. Mas o profeta também precisa declarar em que ele crê. Qual a sua estrutura de compreensão? Qual a cosmovisão que ele tem de Deus, do projeto de Deus, da obra de Deus e o lugar dele dentro dessa obra? E João Batista tinha essa percepção clara. Quando ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo o seguinte: os homens são pecadores. O pecado corrompeu o coração e a natureza humana. Todos estão em débito diante de Deus. Há uma perversão profunda que afasta o homem de Deus, que é o pecado. Mas em Cristo Jesus, no Messias, nesse Cordeiro de Deus, há esperança para a salvação e para a mudança de vida. Então ele cria no pecado. Ele era um homem que conhecia a doutrina do pecado. E ele conhecia também a doutrina da redenção. Ele conhecia a vida do Messias, quem era o Senhor Jesus, o poder que há em Cristo Jesus e o que Jesus Cristo pode fazer na vida humana. João Batista foi um homem que esteve frente a frente com a Trindade. No batismo de Jesus, ele esteve com um filho. Ao descer o Espírito em forma de pomba sobre o Senhor Jesus, João Batista viu o Espírito, sentiu o Espírito. E ao ouvir a voz do céu, do Pai que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, João Batista esteve com a Trindade. Alguém pode estar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, sem ser o mesmo? É o poder completo do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E ele soube perfeitamente entender a obra de Deus que estava sendo realizada naquele momento no seu coração. E ele fez declarações profundas também, a declaração de fé. Ele, no Evangelho de João, João diz que o João Batista falou sobre Jesus, dizendo que ele era tão importante que ele era pré-existente. Pré-existente. Ele não falava de Jesus como aquele que havia nascido da Virgem Maria, mas ele estava falando de Jesus como Filho de Deus, o Deus pré-existente. Pré-existente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa a declaração de fé. Que consistência maravilhosa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite para a pregação do profeta, a pregação de João Batista. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou tentar ler aqui com vocês. Em Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 18. Quero dizer a vocês que, na minha estrutura como pregador, eu aprendi há muito tempo a ser um expositor. Eu estou saltando aqui
uma série de textos bíblicos, porque a minha pretensão foi falar sobre 9 características de João Batista, quando cada uma merecia uma mensagem. É muita pretensão, né? Mas vamos ficar com um resumo daquilo que Deus nos traz pela sua palavra. Lucas capítulo 3, de 1 a 18. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconides e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá nas suas mãos para limpar a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas outras ainda esta: mandou prender João. Pregação de um profeta. João Batista pregava e denunciava o pecado. Nós não somos moralistas, não somos acusadores, não temos prazer em trazer à tona a maldade, a culpa, o pecado, toda a perversão que existe na natureza humana. Mas como profetas de Deus, precisamos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer, e que por causa dos nossos pecados seremos postos em juízo de Deus e condenados por causa desses pecados. Mas graças à pregação, a sequência da pregação de João, ele não fala apenas nos pecados, ele fala no arrependimento, na mudança de vida, na esperança que há quando a pessoa se arrepende profundamente, deixa a sua religiosidade e se rende ao Messias, a Cristo Jesus. Essa é a essência da nossa pregação.
Os profetas no Antigo Testamento diziam ao povo em que eles estavam pecando. Diziam quais seriam as consequências daquele pecado. E qual o juízo de Deus sobre aqueles pecados. Mas que havia esperança e misericórdia do Senhor se eles se arrependessem. Essa mensagem é a mensagem central do Evangelho. É o Evangelho que Jesus pregou. É o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Sempre mostrando que há um pecado na natureza humana, mas a graça e a misericórdia de Deus estão em Cristo Jesus, para a transformação e para a mudança do coração do homem. João Batista falou tanto contra o pecado que alcançou autoridades, mexendo com Herodes, a vida pessoal de Herodes, e por causa disso ele foi preso e morreu na prisão, por ter aberto o coração e declarado a verdade para as pessoas e também para Herodes. O ministério de João Batista foi muito pequeno. Hoje eu estava conversando aqui no púlpito mesmo com o pastor Gilson. Eu tenho 49 anos de ministério, ele tem 42. João Batista não teve 2 anos. Não teve 2. Ele começou aos 30. Jesus foi a 33. E logo no início do ministério de Jesus, João foi decapitado. Ele não sabia que seria decapitado, mas ele sabia que ele tinha uma missão. A missão dele era preparar o povo para encontrar o Messias. Eu acho que essa concepção da missão num profeta é uma coisa linda. Preparar o povo para o encontro do Senhor Jesus. Mas João Batista, em pouco tempo de ministério, teve uma das maiores alegrias que um profeta pode ter. Quando os seus discípulos viram que a multidão estava deixando de ouvi-lo para seguir a Jesus Cristo, ele foi interrogado. E ele disse: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Eu vim para preparar o caminho para ele. Ele é o noivo, ele precisa estar com a noiva. É um momento de festividade para ele. E vocês querem saber mais uma coisa? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja reconhecido, exaltado, glorificado, e que a minha imagem dê lugar à imagem dele, porque eu sou apenas o precursor. Ele é o Rei eterno, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é aquele que prega, é o poderoso. Era o prazer, era a alegria dele. Se nós pudéssemos fazer uma avaliação do ministério de João Batista, ficaríamos um tanto quanto constrangidos, porque ele foi preso e os seus discípulos vieram consultá-lo sobre o que seria do futuro da pregação de João Batista. E ele disse aos seus discípulos: procurem o Senhor Jesus, perguntem para ele se ele é o Messias ou se nós temos que esperar por outro. Porque na época o Messias esperado era aquele que libertaria Israel do Império Romano. E dentro dessa perspectiva havia uma certa frustração generalizada entre os religiosos, aqueles que esperavam o Messias como o rei, como o sucessor do rei Davi, que reinaria em Israel. E ele disse: ouçam o Senhor Jesus. E os discípulos foram conversar com Jesus. E Jesus disse aos discípulos de João: diga ao João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados estão andando, os leprosos são curados,
os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado ao povo. Com essa demonstração clara, os discípulos de João perceberam claramente a transferência da liderança espiritual e compreenderam que João Batista não seria o líder efetivo e eterno, mas o precursor que colocaria o povo na direção de Jesus. Não existe maior alegria, pastor Dilson, do que vermos as pessoas conhecendo a Cristo e amando o Senhor Jesus, louvando o Senhor Jesus, sendo transformados pelo Senhor Jesus. Nós não transformamos ninguém, nós somos pregadores, anunciamos a palavra, falamos das grandezas do poder de Deus, do evangelho, da salvação, da vida eterna, da libertação, do poder de Deus, mas é o Espírito do Senhor que conduz o povo a Jesus Cristo. E quando nós sentimos que as pessoas estão sendo envolvidas, chamadas de forma irresistível pelo Espírito Santo, o nosso coração salta de alegria. A nossa alegria é ver o povo de Deus seguindo o Senhor Jesus, vibrando com Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que esse momento foi um momento de crise para João Batista, porque ele pediu aos discípulos para irem ao Senhor Jesus. Se foi crise, louvado seja Deus, porque não existe um profeta que não tenha crise. Abraão teve crise, Moisés passou por crise, Elias teve crise, apóstolo Paulo era um homem que vivia as crises. Todos os profetas, Pedro passou por crises. Todo homem de Deus passa por momentos de crise, em que ele percebe a sua insignificância, a limitação dos seus recursos, e que ele é totalmente dependente de Deus. Essa dependência, essa consciência, que é uma coisa maravilhosa dentro do nosso coração. Finalmente, o término do ministério de João Batista. Nós não vamos ser decapitados, né? Mas João Batista, morto, decapitado, continuava vivo, porque quando Herodes ficou sabendo da fama de Jesus, o que Jesus estava fazendo, ele perguntou às pessoas que estavam ao seu lado: mas esse aí é o João Batista ressuscitado? Eu mesmo vi a sua cabeça, eu mandei decapitá-lo. Isso significa dizer que a influência de João Batista, que era respeitado por Herodes, que Herodes gostava de ouvi-lo e admirava-o, se projetou no ministério de Cristo Jesus. Tem alegria maior do que essa, Gilson? A gente perceber que na nossa vida cristã limitada, as pessoas veem marcas, traços, sinais da presença e do poder de Deus na nossa vida. Marcas, sinais e traços, não de um homem, mas do poder de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a igreja está passando por momentos muito difíceis. Nos nossos dias, a igreja tem sido varrida pela pregação de falsos profetas. Pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra. Estão pregando uma mensagem que a gente não sabe de onde eles tiraram. Se foi de uma novela, se foi de um livro que eles leram, se foi de uma aula na faculdade, de uma ideologia, de uma filosofia,
de uma história psicológica, ou das crises sociais, ou das teologias da libertação, da prosperidade, da esperança, do evangelho falso, que só promete vida boa para todo mundo. Nós não sabemos a motivação, de onde está vindo a mensagem dos que se dizem profetas hoje. Graças a Deus, que o Espírito do Senhor está com os seus filhos. Aqueles que pertencem ao Senhor jamais serão levados ou seduzidos por falsos profetas. Mas infelizmente, como no Antigo Testamento, os falsos profetas trouxeram confusão no meio do povo de Israel. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, tirou um parágrafo para falar: cuidado com os falsos profetas. Pedro, Paulo, Tiago, o escritor aos Hebreus, Judas, todas as cartas do Novo Testamento, você vai encontrar pelo menos um parágrafo alertando a igreja dos falsos profetas. Tenho tristeza porque durante 22 anos fui professor no seminário. 10 anos no seminário batista e 12 anos no seminário presbiteriano. E me corta o coração quando eu ouço uma palavra, uma pregação, uma exposição que não é bíblica, de alguém que foi meu aluno. Me corta o coração. Não estou aqui para julgar ninguém. É a palavra do Senhor que nos permite avaliar os verdadeiros profetas de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a visualizá-los e a orar por eles. E que o Espírito do Senhor, aquele que opera na nossa vida, a santificação, porque a santificação não é alvo do meu projeto pessoal, não é fruto do meu empenho, não é fruto dos meus sacrifícios. A santificação é fruto da consciência que Deus me dá para viver uma vida bonita pelo poder do Espírito Santo. Já tentei, irmãos, pessoalmente, ser santo e não consegui. No dia que eu percebi que essa obra é do Espírito Santo na minha vida, eu me rendi à operação do Espírito. Porque Ele efetua em vós o querer e o realizar. Ele quer que nós sejamos santos, e Ele opera na nossa vida diariamente para produzir essa santidade, essa vida maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Pastor Gilson, um orgulho muito grande para essa igreja e para nós tê-lo como ministro da palavra. E nós louvamos e honramos ao Senhor por sua vida. E agradecemos a Deus o seu ministério. Mas ao mesmo tempo que esse momento da palavra nos remete à importância de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos à consciência do início do nosso projeto, quando sofremos o impacto do Espírito Santo na vida. Que cada um volte a esse primeiro amor. Ame o Senhor Jesus. Dedique sua vida ao Senhor Jesus. E ore pelo ministério dessa igreja, pela vida dessa igreja.